Ok. Eu queria falar de um tema que, se é muito importante para jovens, também é muito importante para os adultos, para os jovens adultos, para os mais idosos. É um tema que geralmente se ouve falar muitas vezes, eu já ouvi muitos pregadores falarem acerca disto, que é acerca de escolhas, de decisões, tomar decisões. Eu sei que muitos de vocês, a Débora veio aqui dizer, nós fizemos o exame, correu bem, não sei o quê, e agora? Vamos tomar decisões. E agora vamos estudar o quê? Vamos seguir o quê? Vamos, a partir do curso terminado, vamos fazer o quê? Vamos para o mestrado, vamos trabalhar, vamos... E aqueles que não querem estudar, porque nem todos querem estudar, nem todos gostam de estudar, e isso é legítimo. O que é que nós vamos fazer agora da nossa vida? Nós não vamos ficar em casa dos nossos pais até aos 30 anos, por amor de Deus, poupem lá os vossos pais disso, está bem? Porque já tiveram o seu tempo. Agora, há sempre decisões e escolhas a fazer. No nosso dia-a-dia, nós temos sempre que tomar decisões. É assim que acordamos. Abrimos os olhos, levanto-me ou não me levanto. E eu tenho que escolher. Às vezes não é o que nós queremos, mas é o que tem que ser. Depois, o que é que eu vou vestir? E temos de tomar uma decisão. Abrimos o guarda-fatos cheio de roupa, não tenho nada para vestir. E temos de tomar uma decisão. Ainda tenho um trapinho. E nós vestimos aquilo que aparece lá. Depois nós temos de tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer para o almoço? O que é que eu vou fazer para o jantar? O que é que eu vou fazer com o tempo? Eu tenho meia hora entre ir buscar um miúdo e ir buscar o outro. O que é que eu faço? Tenho meia hora. E meia hora o que é que eu faço? Se calhar dá para ir ao supermercado. Não dá para ir ao supermercado. Dá para ir tomar um café. Não dá. E nós andamos sempre assim a tentar tomar decisões de coisas que nos surgem no nosso dia-a-dia. Estas são as decisões fáceis. Agora, nós temos as decisões muito mais difíceis. Quando nós, por exemplo, queremos formar uma família, com quem é que eu vou casar? Quem quer casar com a carochinha? Com quem é que eu vou casar? Quem é que eu vou escolher? Qual a vontade do Senhor? Depois nós queremos uma casa. Então, e que casa que vai ser? Pode ser uma vivenda à beira de um lago? Não, eu só tenho dinheiro para um T1. São decisões que nós temos que tomar. São decisões que nós temos de tomar e que podem influenciar toda a nossa vida a partir daí. Deixem-me lá contar-vos uma coisinha da minha vida. Eu gosto de falar da minha vida, não gosto de falar da vida dos outros. Portanto, eu vou falar da minha vida. E eu fui para o Instituto Bíblico já há muitos anos. Foi a seguir eu ter terminado o secundário. E quando eu terminei o secundário, eu tinha muito boas notas e podia ir para o curso que eu quisesse. Eu queria ir para um curso específico e eu podia ter ido. Não foi uma segunda escolha ter ido para o Instituto, não, foi mesmo a primeira. Eu fui para o Instituto Bíblico e estive lá 3 anos. E ninguém esperava que eu fosse para o Instituto Bíblico porque a santa lá de casa era a minha irmã, antes de mim, a minha irmã número 6. E então, ela que era toda virada para coisas de igreja, trabalho de igreja, e pregar, e orar, e não sei o quê, ela estava sempre em todas. Mas ela não quis seguir esse caminho. E eu que estava ali caladinha a um canto, cheguei-me ao pé da minha mãe e disse, olha, eu gostava de ir para o Instituto Bíblico. E a minha mãe podia ter dito, não, nem pensar, uma menina solteira ir para Lisboa, coisa horrível, não sei o quê. Mas não, a minha mãe aceitou muito bem. E disse que sim, não havia problema nenhum. E então eu só tinha que falar com o pastor. E eu fui falar com o pastor. E o pastor, nessa altura, era o irmão Manuel Motinho, que alguns conhecem de nome, era uma pessoa assim um bocadinho radical e um bocadinho conservadora. Então, para ele, as raparigas que fossem para o Instituto Bíblico era para arranjar noivo. E eu que nem queria casar, tive que ouvir o sermão dele. E disse-lhe a ele que não, que eu queria mesmo era servir a Deus, eu até já tinha bem na minha mente aquilo que eu queria fazer. Eu queria ir para missões, eu não queria cá ficar em Portugal, eu queria ir lá para fora. Havia um ministério muito interessante que eu gostava muito, que era os tradutores de Bíblias, da Wycliffe Bible Translators. E era para aí que eu queria ir, porque eles traduziam Bíblias para vários dialetos, não era traduzir para inglês, que isso já há muitas Bíblias em inglês, não é? É para dialetos muito desconhecidos, e era isso que eu queria fazer. Mas pronto, eu não lhe fui dizer isso, queria ir para os tradutores de Bíblia, e então o pastor dizia, esquece, se é para ir lá para fora, então deixa de estar aqui, estás aqui muito bem. E eu disse-lhe, ele queria ir, gostava de servir a Deus, não sei o quê, e ele resingou, e eu pensei, bem, pronto, ele não vai dar autorização
porque era preciso uma carta de recomendação. E a secretária do Instituto, na altura era a Sara Catarino, ela depois, mais tarde, veio-me a dizer que a carta de recomendação do pastor, a meu respeito, tinha sido das mais elogiosas que eu já lá receberam. Mas a mim fez-me torcer. E fez-me estar ali a moer, sem saber o que é que ele ia dizer de mim. Pronto, eu fui para o... Tomei. No Instituto foi uma aprendizagem muito boa, não só por causa daquilo que nós aprendíamos em termos de palavra de Deus, em termos de serviço cristão, mas em termos de vivência. Nós tínhamos pessoas de muitos diferentes backgrounds, de antecedentes muito diferentes, e nós tivemos que aprender a lidar com essa gente toda, e nem sempre era fácil. Não era fácil para eles, nem era fácil para nós. Para eles, os que vinham de outros países, e para nós, que éramos os nacionais. Mas pronto, foi um tempo de aprendizagem muito interessante. E ao fim do meu primeiro ano, num retiro de escola dominical, que havia nessa altura, para professores de escola dominical, apareceu lá muita gente, inclusivamente um belo de um secretário da escola dominical de Moscavide, que começou assim a conversar comigo. E havia lá uma querida irmã, que ela faleceu já há alguns anos, que ela era uma evangelista de crianças, mesmo a sério, que nós chamávamos carinhosamente a tia Adelaide. E a tia Adelaide gostava de servir assim de Santo António, sabem? E começou ali a fazer com que nós conversássemos mais do que era normal. O que é certo é que começou uma amizade muito bonita. E era isso mesmo, era uma amizade muito bonita. Uma amizade que demorou ainda algum tempo a tornar-se alguma coisa mais. Mas quando se tornou alguma coisa mais, havia muito aquele peso em cima de nós, na altura, da história, não é uma história, mas era daquela teoria, desculpem, esta luz incomoda-me tanto, é aquela coisa da vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E sabes, sei que ele é da vontade de Deus, mas se calhar o outro também é da vontade de Deus, ou se calhar aquele não é e o outro é, e nós andávamos ali para trás e para a frente, com um peso em cima de nós e com o nosso coração apertadinho, porque nós queríamos, acima de tudo, fazer aquilo que Deus queria para a nossa vida, mas eu gostava dele. E então nós começámos a namorar, obviamente, com o secretário. Começámos a namorar. E durante algum tempo fomos muito amigos, e quando começámos a namorar, passado pouco tempo, eu escrevi-lhe uma carta a dizer: olha, não, vamos terminar isto por aqui, porque eu não tenho a certeza que esta é a vontade de Deus para nós. Porque, pronto, eu não sei. Eu só não sabia, eu só sabia que gostava dele, mas como eu queria ir servir a Deus... Eu não sei se é da vontade de Deus, não sei se é da vontade de Deus. Escrevi-lhe uma carta, chorei, babirranho. A minha mãe viu-me escrever a carta a chorar, babirranho, veio logo perguntar o que é que se passava. E disse: não se passa nada, claro que se passava. E depois o que aconteceu foi, quando ele recebeu a carta, ele veio à minha casa e veio falar com o meu pai a dizer que queria estar comigo. E vai daí aos depois, nós lá conversámos e lá nos entendemos. Aliás, a gente sempre se entendeu. A gente entendeu-se naquilo que nós queríamos, ok? Nós vamos ficar juntos porque nós, os dois, queremos servir a Deus. Pode ser em áreas diferentes, pode ser em coisas diferentes, mas nós queremos servir a Deus e isso é o ponto fulcral de tudo. A vontade de Deus não se manifesta por uma coisa a cair lá do céu, com um versículo bíblico a dizer: é este com quem tu deves casar. Também não vai aparecer nenhum helicóptero como aqueles que a gente vê, ou helicópteros ou aviões a passar com uma faixa. Tens que casar com o secretário. Não vai aparecer nunca nada disso. Mas é aquelas convicções que Deus traz ao nosso coração e que nós sabemos que é assim. Isto é um exemplo dos muitos que eu podia contar acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que tomar decisões. E as decisões às vezes não são fáceis de tomar. E outra coisa que as decisões às vezes não são, nós dizemos, e eu dizia até há bem pouco tempo, se eu sentir paz sobre um assunto, é porque é da vontade de Deus. Enganam-se. Não. Porque às vezes nós temos que tomar decisões que não nos trazem paz, mas que são as corretas. E como é que nós sabemos isso? Porque podem trazer-nos, a nível humano, alguma dor, alguma mágoa. Mas nós temos que tomar essa decisão.
Vocês, por exemplo, que têm filhos, às vezes nós temos que tomar decisões que são as corretas, mas que nós ficamos aqui todos amarfanhados. Nós temos que dizer um não e o filho ou a filha resingam connosco porque não concordam connosco e nós temos que dizer não e eles ficam zangados e durante não sei quanto tempo não nos falam, mas nós tivemos que dizer não. É uma decisão correta, é uma decisão de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, mas ainda assim nos transforma assim num amarfanhado de emoções. Não nos traz paz, mas é correto. Isto é um exemplo. Nós queremos tanto agradar a Deus muitas vezes, nós esquecemos do seu amor e da sua misericórdia. A misericórdia de Deus e o seu amor é aquilo que nos mantém ao de cima. Diz que as suas misericórdias são novas a cada. Nunca é nada atrasado. As misericórdias do Senhor não é como o pão que a gente compra de véspera para comer ao pequeno almoço. Não, é fresquinho. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Mesmo quando nós tomamos decisões que não são as mais fáceis. Ou que não são as mais corretas. Sabe, nós, apesar de nós sermos crentes e sabermos muita coisa daquilo que Deus ensina na sua palavra, muitas vezes nós tomamos decisões menos corretas. Tomamos decisões erradas. E nós temos consciência que as tomamos. Tomamos decisões erradas e o que é que acontece? O que é que acontece é que nós temos que sofrer as consequências delas. As consequências nós vamos sempre passar por elas, mas ainda assim a graça e o amor de Deus estão connosco. E nada daquilo que nos possa acontecer está fora daquilo que Deus pode controlar. E nós temos que ter consciência disso. A primeira coisa que eu queria aqui focar é que nós devemos confiar que tudo contribui juntamente para o nosso bem. Eu parti uma perna, o que é que isto contribui para o meu bem? Partir a perna não contribui a nada para o teu bem, mas se calhar o que se vai passar ao longo da tua perna partida até vai contribuir para o teu bem. Isto é assim, grosso modo, não é? Não é muitas vezes o acontecimento em si que te vai trazer alguma coisa de bem, mas são o juntamente. É que nós às vezes esquecemos dessa parte do versículo. Todas as coisas contribuem juntamente. Não é o facto em si, é o juntamente. Uma vez que nós estamos em Cristo, Ele vai usar tudo o que está a acontecer para teu bem. Eu não sei como, eu não sei quais as tuas situações, também não quero saber a menos que as queiras contar, mas às vezes surgem situações na nossa vida que nós não entendemos muito bem e das quais nós tivemos de tomar uma decisão. Mas quando nós lemos o versículo em Romanos 8:28, Romanos 8:28? Está lá? Não? Há de estar? Ok. Não faz mal, eu tenho aqui papel, gosto de papel. 8:28. Oito 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. E nós devemos pegar neste versículo e pôr como um carimbo em todas as decisões que nós tomamos. Nós tomamos uma decisão, pode ser certa, pode ser errada, e nós pomos este carimbo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E nós somos aqueles que amamos a Deus, ou não? Eu, sinceramente, pela cara de alguns de vocês, eu acho que vocês não amam ninguém hoje. Como dizem os brasileiros, né, que usam muito verbos. Vocês acordaram desamando. Nós não usamos esta palavra, eles usam. Vocês acordaram desamando. Não amam ninguém. Estou assim com um ar assim mesmo muito, muito jururu. Mas vocês sabem uma coisa? Deixem-me lá dizer isto, que isto é um desabafo. Eu, quando ia ver os jogos de rugby do meu filho, e eu não falhava um, desde que fossem cá, não é? Quando ele ia lá para Arcos de Alves partir os queixos, não estava lá. Mas quando ele esteve a jogar a rugby aqui, jogou durante muitos anos, eu ia lá, eu não estava lá a dizer muito bem. Jogaste muito bem. Eu estava lá, RCL, Lausanne. Eu fazia um barulhão. E nós aqui dizemos, porquê é que não louvou o Senhor? Aleluia. Se vão ver um jogo de futebol e beber umas jolas com os amigos, vocês estão lá a ver futebol, como é que vocês fazem? Que bom jogo. Olha, a bolinha entrou.
Mas vocês quando vêm aqui para a igreja, como é que é? Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Sabem que o nosso Deus é um Deus de festa. Sabem que o nosso Deus é um Deus alegre. E sabem também, quando nós vimos à igreja, não vimos para um velório. Mas isto foi uma à parte. Pronto. Porque às vezes a mim faz-me assim, coça que estar a ver aqui o pessoal lá em cima. Vamos, irmãos, vamos louvar. Aleluia. E quando eu ia lá ver o meu filho, eu fazia mais barulho do que vocês todos juntos. Mas pronto, isso era outra coisa. Faz dos teus planos os planos de Deus. Deus não vai obter nenhuma glória se nós fracassarmos. Ele não tem interesse nenhum em que a gente fracasse. E então, quando nós fazemos planos da nossa vida, nós devemos fazer os nossos planos como sendo os planos de Deus. Os nossos planos são os planos dele. Nós dizemos, cantamos, vocês todos cantaram, ou se não cantaram, murmuraram, vocês disseram, é por ti que eu dou a... Não há maior prazer que fazer a tua... Os meus planos são os planos de... Os meus planos são os planos de Deus. Quando dizemos a Ele que a tua vontade seja feita nesta situação da minha vida, de certeza que nós vamos ser bem-sucedidos. Agora, nós temos que pensar uma coisa. Tudo aquilo que nós escolhemos como plano da nossa vida, se estiver contra aquilo que vem na palavra de Deus, obviamente não vamos ter sucesso. Mas isso é um ponto-chave. Nós temos um livro de instruções, como eu vos costumo dizer. Temos um livro de instruções. E nós não seguimos as instruções porque não queremos. É como quando compramos um eletrodoméstico, não ligamos ao livro de instruções e depois aquilo começa para lá a aparecer programas esquisitos que a gente não sabe o que é que há de fazer. O livro de instruções está lá, nós é que não o usamos. Quando nós fazemos algum plano, tomamos alguma decisão na nossa vida e não consultamos o livro de instruções para saber como é que funciona, é um bocado difícil. Mais cedo ou mais tarde vai-te aparecer uns esquisitos no visor que tu não sabes para que é que aquilo serve. A tua vida é assim também. Tu tomas uma decisão que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo começa a dar para o torto e tu pareces uma barata tonta. A verdade é esta, quando nós tomamos uma decisão, quando fazemos dos nossos planos os planos de Deus para nós, a coisa vai bater certo. A terceira coisa que eu queria falar com vocês, fala com pessoas em quem confies. Eu não estou a dizer para falares com toda a gente que aparece à frente, ok? Eu tenho um plano para a minha vida. Eu tenho uma decisão a tomar para a minha vida. Com quem é que eu vou falar? Vou falar com alguém em quem eu confie e que possa ter mais maturidade que eu. Ou que possa saber um bocadinho mais acerca de determinado assunto. O que é que se passa muitas vezes? É que nós falamos com pessoas que são um bocado tendenciosas. Também pensam como nós. Eu não quero falar com quem pensa como eu. Eu quero falar com alguém que tenha maturidade suficiente para poder ver os ângulos da coisa que eu não vejo. Eu não quero que concordem comigo. Eu quero é que vejam coisas que eu posso não estar a ver. É como aquele ângulo que nós temos no carro, que é o ângulo morto, não é? Que a gente não vê. Nós vamos ali, há aqueles ângulos todos, mas nós com Deus é como se Deus estivesse lá com um drone em cima de nós. Deus sabe o que é que vem ali naquela curva, nós não sabemos. Ele sabe o fim da história, nós não sabemos. Então, fala com alguém que te possa aconselhar, alguém que seja mais maturo que tu, alguém que saiba ou que já tenha passado até por situações idênticas. Quando o meu filho foi para a Inglaterra, eu tentei falar com pessoas que já tinham ido para a Inglaterra estudar e como é que a coisa era. Eu sabia mais ou menos um bocadinho do que é que ia acontecer. Eu tentei ver os prós, tentei ver os contras, tentei ver o curso serve para quê, serve para... tem empregabilidade. E o curso até tem empregabilidade lá. E o que é que aconteceu? Ele não quis ficar lá. Mas pronto, eu tentei ver os prós e os contras, explicámos tudo, ele analisou a situação, ele quis ir, foi decisão dele. Mas nós buscámos conselho em quem podia saber um bocadinho mais do que nós. Muitas vezes, até os jovens, querem tomar estas decisões. Eu quero ir, eu vou estudar para Freixo de Espada à Cinta, sei lá, para qualquer lado. Mas depois não sabem exatamente no que é que se vão meter. Por exemplo, estudar para o estrangeiro é uma coisa aliciante. Estudar para o estrangeiro é fixe. Mas tu tens de pensar em muitas coisas.
Tens que pensar a nível de habitação, tens que pensar a nível de alimentação, tens que pensar a nível de custo de vida, tens que pensar a nível de carga horária, tens que pensar a nível de trabalho, porque se tu, a menos que tenhas uns pais muito ricos, tu não podes estar lá a estudar e a não trabalhar. E tu tens que pensar em muitas destas coisas. Não podes simplesmente dizer, eu vou porque o outro vai, porque o meu colega também vai, porque não sei quantos também tomou a mesma decisão. Não. Tu tens de tomar uma decisão, mas tens que falar com pessoas que saibam. Tu tens que falar com pessoas que tenham um bocadinho mais de experiência do que tu. Não é, eu vou falar com aquele, mas ele é velho, não sabe o que é que a gente está a passar agora como jovem. Olha, então deixem-me dizer uma coisa. Eu, quando era nova, não havia cá crises de identidade nem depressões. A minha mãe tratava as minhas depressões com uma pinta bestial. Verdade ou não? Estão cá mais jovens da minha idade. Verdade ou não? Havia cá tempo para frescuras? Não havia, pois não. Agora há. Graças a Deus que há e que os pais estão atentos, porque a depressão pode ser até uma coisa muito complicada. Mas era outro tempo e nós tivemos que aprender a lidar com essas coisas também. Os mais novos pensam que a nossa vida lá era muito lá atrás, que era uma coisa muito simples, mas não era. Nós não tínhamos os apoios que agora têm. Sim, senhora, eles têm muita pressão. Têm, sim, senhora. Há muita pressão do grupo. Eu acredito que há. Mas também vocês têm apoios que nós nunca tivemos. E há que pesar todas estas coisas quando tomamos as nossas decisões. Nós devemos falar com quem já lá esteve ou com quem tem mais maturidade que nós. Fala com alguém, não alguém que tu saibas que vai concordar contigo. Eu vou falar com aquela pessoa porque aquela pessoa vai dizer que sim. Pois, tu vais falar com uma pessoa que diz que sim, vais falar com outra que diz que sim. Isto é do Senhor. Toda a gente diz que sim, mas eu já sei que se for falar com aquelas pessoas, elas vão dizer que sim. Isto da vontade de Deus não é fácil. Seguir a vontade de Deus é quando nós sabemos aquilo que Deus explica na sua palavra e aquilo que está a falar ao nosso coração. Nós fomos ensinados a compartimentar tudo. Mas a verdade é esta, se nós tivermos Jesus na nossa vida, todas as decisões que nós vamos tomar não vão estar longe da sua vontade para nós. A verdade é essa, se nós o ouvirmos, as decisões que nós tomamos não vão estar longe daquilo que Ele quer para nós. Ele também pode abrir um caminho onde não há. Diz em Isaías 43, 19. Espero eu que esteja lá atrás. Não está. Isaías 43, 19. Que vale o suporte de papel, funciona sempre. Isaías 43, 19. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E quando nós queremos tomar uma decisão e achamos que não conseguimos mesmo tomar uma decisão, não pode avançar, porque só há impossibilidades. Nós só vemos impossibilidades. Eu quero muito, eu quero seguir nesta direção, eu quero tomar esta decisão, mas nós só vemos impossibilidades. Não consigo por causa disto, não consigo por causa daquilo, mas nós esquecemos aquilo que o livro de instruções diz, que mesmo quando à nossa frente está um deserto, ele pode abrir um caminho. Nós esquecemos que num sítio muito seco ele pode criar um rio, um lago, um mar cheio de gaivotas. Ele pode fazer isso. E nós esquecemos destas coisas muitas vezes. Às vezes nós não vemos muitas opções. Não, eu agora estou aqui numa encruzilhada, um beco sem saída, não sei para onde é que meio de virar. Mas nós devemos confiar que Deus pode abrir um caminho onde Ele não existe. E nós devemos pensar também que cada dia é um dia novo. Lamentações capítulo 3, versículo 23. Lamentações 3, 23. Está a sair? Ainda vem cantinho? Ok. Esta é a minha Bíblia de guerra, está toda já com as folhas, uma para cada lado. Lamentações, tu vais lamentar. Lamentações 3:23. Olha, também fugiu aqui da minha Bíblia. Ok. Lamentações 3:23 diz assim. Eu vou ler o 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã e a sua fidelidade
é grande. As misericórdias do Senhor são novas a cada dia. Cada dia é um dia novo. E mesmo que tu tenhas tomado uma má decisão, o que tu deves fazer é... Não podes levar a culpa da má decisão para o teu presente. Nem podes fazer o teu futuro depender disso. Tu tomaste uma má decisão no passado. A misericórdia do Senhor esteve lá. É nova a cada manhã. Mas hoje, no presente, já tens uma nova misericórdia. Mesmo que tenhas tomado uma má decisão ontem, hoje a misericórdia do Senhor é nova e não tens que andar a arcar com essa culpa. A culpa de ter tomado uma má decisão. Não tens que fazer isso. Nós devemos confiar em Deus, em tudo aquilo que nos acontece, porque Ele sabe o fim do filme. Eu não gosto muito dos spoilers. Quando nos contam o final do filme, olha, estás a ver aquela série, sabes o que é que acontece no final? Não quero saber o que acontece no final, eu quero ver a aventura toda, mas às vezes com a nossa vida é diferente. Nós já queremos saber o fim, mas nós não vamos saber. Isso Deus é que sabe, e Ele vai estar connosco ao longo do caminho. Você sabe, quando nós passamos tempos muito difíceis e nós estamos no meio de muita dor e de muita dificuldade, nós queremos é que Deus tire de nós isto, tire de nós aquilo, tire esta situação, mas Deus não tira nada, Deus acrescenta. Deus acrescenta. Quando tu estás com sede, Deus acrescenta-te água. E quando tu estás com dor, Deus acrescenta-te ânimo. Ele acrescenta sempre, Ele não te tira nada das fases más que tu estás a passar. Tu podes estar a passar fases más, mas tens sempre quem te acrescenta alguma coisa. Isso é bom. Eu gosto de pessoas que me acrescentam. Não é que acrescentam coisas, mas é que acrescentam vida. Que acrescentam, sei lá, ânimo. Que acrescentam gozo. Que acrescentam sabedoria. Que acrescentam correção. Alguém gosta de receber correção? Pois não, mas tem que ser. Nós também corrigimos os nossos filhos. Os filhos não gostam, e muitas vezes nós também não. Mas tem que ser. O próprio Jesus também nos corrige. E nos corrige porque nós somos filhos. E os filhos aceitam a correção dos pais. Provérbios 3, 5, 6. Diogo, Provérbios 3, 5, 6, para a mesa do canto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Isso é tão bom. Quando nós tomamos uma decisão e nós reconhecemos que Deus está ali, é tão bom. É um sentimento tão bom. É uma coisa tão boa que nós sabemos que foi uma decisão certa. Nós o reconhecemos nos nossos caminhos. Nós vemos que Deus está ali. É isto que isto significa. Deus está ali. Foi uma decisão que eu tomei e Deus está ali. Nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Hebreus 4,16, Diogo. É fantástico. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegar com confiança ao trono da graça. Vocês sabem o que é confiança? Vocês confiam em alguém? Isto não é uma pergunta com nenhum truque. Eu confio. Tem pessoas em quem confio. Vocês confiam em alguém? Então, e confiar em Deus? Nós não o vemos. É difícil, não é? Nós não vemos Deus e nós temos que confiar nele. E é aí que é chamada a fé. A fé é nós crermos naquilo que nós não vemos ainda. Isso é fé. E nós cremos nele. E às vezes nós tomamos decisões que o peso é tão grande das decisões que nós tomamos que nos vergam. Nós ficamos mesmo impossibilitados quase de caminhar por causa de tanto peso em cima de nós. Mas nós devemos pensar que ainda assim Deus é soberano. E Deus está acima de tudo. Porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos naquilo que Ele tem para nós. Provérbios 28, 13. Lindo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se nós confessarmos a Deus aquilo que não fizemos tão bem, aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, Deus vai ter misericórdia
de nós vamos alcançar a misericórdia, é isso que a palavra de Deus diz. E em Filipenses 3,13, é maravilhoso este Diogo. Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, e depois continua, mas o que interessa aqui é, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Então, mas porque tens amnésia, tens Alzheimer? Não, não tenho nada disso. Mas eu esqueço-me das coisas que ficam para trás, porque são coisas que me podem trazer mais peso ainda, e são coisas para as quais Jesus já teve a sua misericórdia e continua a ter e vai lidar com isso. Eu posso ter que sofrer com consequências, mas Ele estará comigo em todo o caminho das consequências das decisões mal tomadas. O que eu vos queria dizer era, basicamente, eu não vou demorar muito mais, aquilo que eu vos queria dizer é, quando nós tomamos decisões erradas, há remédio. Ok? Só a morte é que não tem remédio. Agora, nós temos soluções quando nós tomamos decisões erradas. Nós não as tomamos porque sabemos que vão ser erradas. Nós tomamos, pensamos que são as certas, não é? Mas quando nós tomamos essas decisões erradas, Deus vem sempre com a sua misericórdia e a sua graça sobre nós. Nós não temos que andar aqui a arrastar-nos pela vida como miseráveis pecadores, porque Jesus já morreu por nós, já levou isso tudo, e a cada manhã, a sua misericórdia é nova sobre cada decisão que nós vamos tomar. Nós não devemos ficar presos ao passado. Ok, no passado fizeste isto, no passado decidiste mal, mas no presente tu tens uma nova oportunidade. E é isso que nós devemos pensar a cada dia que acordamos. É mais uma oportunidade. Às vezes as oportunidades passam e cabe-nos a nós não as deixar passar. Às vezes é só ali, aquela portinha está aberta durante 5 minutos e nós ou entras agora ou já não entras. Até por tomar decisões não tem que ser um processo lento. Vocês já foram a um restaurante com uma pessoa que fica a olhar para o menu, já toda a gente escolheu e chega ao empregado, e a pessoa ainda está, não sei, o que é que acompanha aquele prato? Batatinhas, não. Até e o que é que acompanha o outro? Acompanham-se, legumes, não. E já toda a gente ali à espera, e ele ainda está ali a decidir o que é que vai pedir. Isso dá cabo da cabeça a um santo. Agora, imagine Deus com cada um de nós. Imagine. Deus apresenta-nos à nossa frente. Diante de ti eu ponho a vida e a morte. Escolhe a vida. E nós ficamos, não sei. Obrigado, Senhor, pela tua paciência imensa em nos aturar a cada dia. Sim, porque agora você multiplique uma pessoa destas vezes não sei quantos milhões de habitantes na Terra. E Deus ouvir isto tudo todos os dias. Às vezes, há decisões que têm que ser pensadas. Não podem ser assim. Eu vou ver 3 casas, quero comprar uma. E fica ali, aquela falta-lhe uma janela. A outra tem uma porta a mais. Outra não sei o quê. E o vendedor ali. Complicado. Mas pronto, aí ainda é uma decisão que nós temos que levar devagarinho. Agora, há decisões que tu tens de tomar num momento. É ali num segundo. Às vezes acontece até com o pessoal médico. Não é? Eles têm que tomar uma decisão ali naquele segundo, porque senão a pessoa faz esta para melhor. Não tem tempo para estar ali a medir os prós e os contras. Ou é aquilo, porque senão a pessoa patina. Há decisões que têm que ser rápidas. Há decisões que têm que ser lentas. E nós temos que viver com isso todos os dias. Eu não vos venho aqui apresentar um caminho fácil. Eu venho-vos aqui apresentar aquilo que é. Porque é assim, nós temos decisões a tomar. E nessas decisões a tomar, nós temos Jesus que nos orienta, temos a sua palavra, temos a sua sabedoria, porque diz também em Provérbios que nós devemos procurar sabedoria, não é procurar a sabedoria dos outros, é a nossa, nós devemos procurar sabedoria para as nossas situações, nós devemos ouvir os conselhos de pessoas mais maturas, nós devemos falar com um mentor, um pastor, um melhor amigo que te diga... Os melhores amigos não são aqueles que concordam contigo em tudo, ok? Isto é um facto.
Os melhores amigos não são os que concordam contigo em tudo, que dizem amém a tudo o que tu fazes. São aqueles que te dizem a ti também que se tu estás a ir para o caminho errado, tu estás a ir para o caminho errado. E por eu ser tua amiga e por eu te amar, eu estou-te a dizer isto. Porque eu não quero nada do teu mal. Nós devemos fazer isso quando tomamos decisões. E quando nós tomamos decisões, por exemplo, em relação a uma carreira a seguir, vocês sabem que a Bíblia não nos apresenta solução nenhuma para seguirmos uma carreira. Sabem porquê? Porque é assim, os homens seguiam a profissão dos pais. E as mulheres casavam e tinham filhos. Bela carreira. Infelizmente ainda há algumas mulheres também é só assim. Porque a vida lhes impôs isso. Também pode ser por opção. Mas é assim, na Bíblia nós nunca vamos encontrar nada a dizer deves seguir esta carreira ou deves seguir a outra. Não, porque na altura em que a Bíblia foi escrita isso não existia. Então nós temos que aplicar os outros princípios à nossa vida. A nossa prioridade deve ser sempre a carreira que eu estou a pensar seguir vai trazer glória a Deus? Vai surgir daqui alguma coisa de bom? Mas eu quero seguir uma carreira que não tem nada a ver com a igreja. Não. Obviamente. Quase todas as carreiras que tu segues não têm nada a ver com a igreja e têm tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com Deus. Porque é a tua vida. E a tua vida tu só tens uma. Sabe uma coisa? Eu desde que passei os 50, fico a pensar, caneco, eu já não vou viver outros tantos. Eu tenho que aproveitar os meus anos. Os meus anos já são menos do que aqueles que eu vivi. E em tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos procurar na nossa vida trazer glória para Cristo. E mesmo que as coisas que nós façamos não deem glória diretamente a Cristo, alguma coisa vai vir daí que lhe vai trazer glória. Porque a nossa vida é assim. E quando nós pensamos numa carreira, num curso, em algo que nós queremos seguir, nós devemos pensar nisso. Será que eu vou trazer glória a Deus de alguma maneira nisto? Eu não estou a dizer, olha, se tu... Por exemplo, nós temos a Miriam que está a seguir a enfermagem. Eu acho que é uma carreira que pode trazer muita glória a Cristo. Mas se alguém quiser seguir computadores, programação, coisas assim horríveis que eu detesto, isso pode trazer glória a Deus, porque hoje em dia, quem não sabe mexer num computador é analfabeto. Eu por mim falo. Então, podem trazer muita glória a Deus, podem fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Quem quer seguir outro curso qualquer, seja ele qual for, até se quiser ser professor, que não é nenhuma profissão menor, até se quiser ser professor, tu tens a vida de 20 e tal miúdos à tua frente, se não forem mais, em que tu podes ser a diferença, em que tu podes ser uma bênção para eles. Em tudo aquilo que nós fazemos, a primeira coisa que nós devemos pensar, sim senhor, agora acabei o secundário, tenho que pensar numa carreira, o que é que eu vou fazer? Alguma coisa que eu saiba que traz glória a Deus de alguma maneira. Ok, é isso que eu vou seguir. Na sociedade, as pessoas julgam muito por aquilo que se tem. Às vezes até entre pastores, a gente ouve conversas de a minha igreja é maior que a tua. A minha igreja tem não sei quantos mil membros. Se calhar contaram as pernas das cadeiras, mas não sei. Mas às vezes há assim estas conversas. E lá fora a mesma coisa. Os miúdos, o meu pai comprou uma moto. Uma moto? Coitadinho, o meu comprou-me um carro. Um carro? Pois, então, e já viste aquele veleiro que está lá estacionado? É meu. As pessoas medem o seu êxito por aquilo que eles têm. Mas eu gostava mais que vocês pensassem em ter êxito com aquilo que vocês fazem com outras pessoas. Porque vocês sabem, nós andamos aqui não é por causa das coisas. Nós andamos aqui por causa de outras pessoas. É por isso que nós andamos aqui. E o teu êxito é medido assim. Se tu vais para investigação, coisas químicas, biológicas, aquelas coisas todas que eu detesto. Se tu vais para essa área, então não é tão bom. Tu conseguires descobrir, sei lá, solução para doenças. Ou para minimizar, sei lá, estas coisas das pandemias. Não é tão bom. Não é uma bênção. Graças a Deus, eu penso que é. Outra coisa que tu deves pensar também é assim. A tua carreira vai-te afastar de Cristo? Pois, a tua carreira. A tua carreira vai-te afastar de Cristo? Vais deixar de ter tempo para Ele? Vais deixar de ter tempo para as coisas de Deus? Para teres o teu tempo com Deus? Eu não estou a falar especificamente para vires à igreja, porque eu entendo. Às vezes
Há fases muito complicadas em que todo o tempo é pouco para estar a ler. Nós e um livro. Às vezes é muito complicado. Mas a tua carreira vai-te afastar de Deus, vai-te afastar do tempo que tu tens com Deus e com a tua família e com os teus amigos. Vai-te afastar disso tudo. É algo que tu também tens que pensar. Nós devemos pensar também, eu vou terminar, Deus criou-te com uma aptidão para coisas específicas. Deus criou os nossos filhos com aptidão para coisas específicas. Se, por exemplo, um filho gosta de artes, eu tenho um pastor amigo que tem um filho que ainda é pequenito, o miúdo não quer saber nada de escola, mas tudo o que tiver a ver com teatro, ele está em casa, ele põe um chapéu, ele vai buscar uma capa, vai não sei o quê, e ele está ali e faz as suas próprias peças. É um querido. Mas a mãe vê-se aflita para ele pegar num livro e estudar. Mas se calhar em artes ele vai ser ótimo. Eu li a história de um rapaz que era filho de pastor e já era neto de pastor e toda a gente era pastor naquela família. E o rapaz tinha jeito para as artes. Mas pronto, como não era muito bem visto um filho de um pastor ir para as artes, ele foi tirar um outro curso qualquer de programação ou de computadores. Ele eventualmente até arranjou um trabalho, mas ainda hoje ele diz que parte dele morreu. E nós não estamos a viver uma vida plena quando nós estamos a fazer só aquilo que tem que ser feito aos olhos dos outros. Entre nós e Deus deve haver uma ligação estreita para nós sabermos exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. E se tu gostas de artes, é para artes que deves ir. E se é para desporto, é para desporto que deves ir. E se é para outra qualquer coisa menos normal, é para aí que tu deves ir, se tu achas que é isso que Deus te capacita. Porque Deus capacita-nos com apetências para determinadas coisas. Por exemplo, aquilo que eu gostava, antes de pensar em isso, que é para um instituto bíblico, era línguas. Tudo o que fosse com línguas. Eu estudei alemão, francês. Eu falava tudo aquilo bem. Agora já não falo porque não tenho com quem praticar. Mas eu falava tudo aquilo bem. O inglês também. Tudo o que tivesse a ver com línguas eu queria. Tradução, conversação. Eu gostava mesmo daquilo. Acho que foi a minha apetência, porque eu aprendo fácil. Mas há outras pessoas que têm apetência para outras coisas diferentes. Há quem tenha para a matemática. Estou a ver um sorriso lá atrás, meio escondido. Há quem goste de matemática. Não sei como isso é possível, mas há quem goste. Há quem goste de muitas coisas diferentes. Nós, como pais, devemos respeitar. Às vezes é assim com um bocadinho de dor. Oh, filho, vais tirar um curso e depois vais trabalhar para o modelo. Opa, trabalhar para um modelo, olha, dá-te um ordenado ao fim do mês, até que se abra uma porta para ir para aquilo que tu realmente gostas. Não é? É isso. Mateus 16, 26. Está assim. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem a recompensa da sua alma. O que é que tu ganhas se perdes a alma? O que é que tu ganhas? Nada. Podes ter coisas, mas cá dentro há sempre uma parte que fica a morrer, fica atrofiada. E Deus quer que nós vivamos uma vida plena, não quer que nós vivamos só um bocadinho de vida. Eu tenho uma vidinha. Não, Deus não quer que tu tenhas uma vidinha, Deus quer que tu tenhas uma vida plena. Ok? Deus deseja que tu uses os dons que Deus te deu. Porque tu foste criado de uma forma maravilhosa. Diz lá, Salmo 139. Ele criou-te de uma forma maravilhosa. Portanto, aquilo que tu tens em ti, os dons, os talentos, as capacidades, foi Ele que te deu. Então Ele quer que tu os uses na tua vida do dia a dia. Não é só uma coisa para ser bonita, é uma coisa que é real. Por exemplo, tu deves investigar tudo aquilo que te diz respeito. Se tu queres um curso, se queres uma carreira, deves investigar o que vem à volta disso. Deves fazer isso. Não deves, como nós dizemos, não sei quê, embandeirar em arco. Não é? Não devemos ir tipo Maria vai com as outras. Tu deves entender realmente aquilo que Deus quer para ti. E lá vamos outra vez com a história da vontade de Deus e da confusão que isso às vezes pode criar.
Eu li uma história de uma rapariga que estava muito fartinha de ser administrativa num escritório. Aquilo é um trabalho rotineiro, não tinha graça nenhuma, todos os dias era a mesma coisa, e ela queria mudar. Então, ela saiu do escritório um dia e viu numa imobiliária um papel a dizer que precisavam lá de empregados. E ela pensou, olha, é uma coisa nova, vou tentar, não sei o quê. E tal, vontade de Deus, não sei. Mas quando chegou a casa, ela tinha lá na caixa de correio um panfleto a dizer de um sítio qualquer onde havia cursos para pessoal que queria enverdar pela carreira da imobiliária. E ela viu aquilo na caixa de correio, é de Deus. Pronto. Eu vi o anúncio, vi o panfleto, isto é da vontade de Deus. Resultado, ela despediu-se, foi lá fazer o curso, foi para a imobiliária e detestou aquilo. Então era a vontade de Deus? Oh, Senhor, se Ele me pescar o olho direito, é porque Ele é o homem de Deus para mim. E depois Ele pisca o olho direito e depois a gente vai ver e Ele tinha lá um cisco no olho. E, entretanto, tu pensaste que era a vontade de Deus. Cuidado com essas coisas da vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que Deus diz no teu coração, não é aquilo que se te apresenta ali aos teus olhos, porque isso é muito enganoso. Oh, Senhor! Enfim, há algumas partes na Bíblia, sim senhora, em que puseram sinais diante de Deus que se acontecesse, então seria da vontade de Deus. Mas isto é exceção, não é regra. A regra é nós ouvirmos Deus com os nossos ouvidos de ouvir e com o nosso coração aberto. Aí sim, isso é a regra. Aprender a tomar decisões faz parte do nosso desenvolvimento. Lamento informar-vos, mas a partir de agora não são os pais que vão ter que tomar decisões. Os pais podem tomar decisões assim, não chegas a casa depois da meia-noite. Aí tu tens de cumprir. A minha casa, as minhas regras. Quando tiveres a tua casa, chegas às 2 da manhã, aqui em casa chegas à meia-noite, ok? Essa decisão está mais que tomada. Eu sou a mãe. Estás na minha casa. Agora, a partir daqui, tu vais para a tua vida, vais para a tua casa, tens X de mesada que te deve dar para uma semana. Se tu comeres tudo no primeiro dia, vais passar fome os outros 4. Tu tens que tomar decisões em que vais fazer. O que é que vais fazer com o teu dinheiro? Pouco ou muito. Tu é que tens de tomar decisão se vais estudar para uma frequência ou se vais andar num bailarico. Porque depois, se tiveres uma negativa, se não passares, a decisão foi tua. É aquilo que nós dizemos aos filhos. Vocês estão a trabalhar para vocês, não é para nós. As decisões que vocês tomarem, vocês vão aprender e vocês vão ver, e isso eu posso-vos garantir, que vai ser... Vocês ainda vão pensar assim, era tão bom quando eu tinha que estar em casa, quando eu estava em casa dos meus pais, não tinha que me preocupar com a água, a luz, gás, renda da casa, não tinha que me preocupar com nada disto e agora tenho. Escrevam o que eu vos estou a dizer. Metam lá a data, fui eu que disse, e depois vocês venham-me dizer se não vai ser assim. Temos decisões a tomar, meus queridos. Nós temos decisões a tomar enquanto adultos. Nós temos decisões muito sérias a tomar enquanto adultos. Nós temos decisões a tomar enquanto jovens. Nós temos decisões a tomar enquanto pais. Às vezes as decisões que nós temos de tomar enquanto pais não são muito populares, mas são as corretas. E os filhos um dia entenderão isso. E um dia até vão agradecer. Não é? Eu sei que não fui pera doce para a minha mãe. E na altura eu era assim uma gaiata toda vivaça, falava pelos cotovelos, nunca estava calada. E a minha mãe já não me podia ouvir. E eu era a 7ª de 9. Não é? E eu às vezes não entendia muito bem porque é que a minha mãe estava exasperada, desesperada. Mas agora eu sou mãe. E agora eu já entendo. E às vezes tenho que tomar decisões que a minha mãe também teve que tomar. E na altura eu não gostei, e eu sei que os meus filhos também não gostaram, mas tiveram que ser tomadas. Tiveram que ser tomadas. E isso ajuda-nos a crescer. Tomar decisões é parte da maturidade. Nós não queremos que os pais nos tratem como crianças. Deixa-me decidir. Ok, decide. E depois, mãe! Isto não correu como eu pensava. Pois não, meu querido. Então, mas eu já te tinha dito.
Mas sabe uma coisa, uma decisão que os pais também têm de tomar é, independentemente daquilo que os filhos façam ou sejam, a nossa casa está sempre aberta. Está sempre aberta para eles. É isso que é ser mãe, é isso que é ser pai. É nós termos sempre a casa aberta para os nossos filhos, independentemente das decisões boas ou más que eles tomem. Não é para eles lá irem fazer o avião do mês, nem irem lá comer as refeições todas. Tens a tua casa, tchau. De vez em quando. Mas também, se for preciso, irem lá para comer sempre também. Nossa porta também está sempre aberta. Mas são decisões que nós temos de tomar e que os miúdos vão ter que aprender a tomar. Eu digo miúdos, já vos peguei ao colo a todos, portanto. São decisões que nós temos que tomar. São decisões que nos traz maturidade. É o Espírito de Deus a viver em nós a cada dia, a funcionar como se fosse... deixem-me usar aquela imagem que vocês todos conhecem, o grilo falante, não é? Do Pinóquio. Aquele grilo falante que estava sempre lá a cuscar lá no ouvido dele, que era a consciência dele. E nós não temos um grilo falante, nós temos o Espírito de Deus em nós, que também nos alerta quando nós estamos a tomar decisões erradas, que também nos faz sentir bem quando nós tomamos decisões certas, que nos deu a sua palavra onde estão lá todas as instruções necessárias. E eu espero que vocês decidam gostar desta pregação. Eu espero que tenha sido bênção para vocês, como foi para mim quando eu a preparei. Você sabe, quando se prepara uma pregação, a gente não chega lá, vai ver uma pregação e espantalha no papel. Não. Quando me convidaram, eu pensei neste título. E depois, a partir deste título, eu li muita coisa. E tirei os pontos que eu achei mais importantes. E algumas coisas também que falaram à minha vida. Decisões, queridos, vivem com elas todos os dias. Decida ter um bom dia. Decida ser simpático. Decida ser compreensivo. Decida não chatear a cabeça às mães e aos pais, sim. Amém. Eles não estão cá para ouvir. Decidam coisas boas, meus queridos, está bem? Tudo aquilo que Deus tem para nós é bom. E mesmo quando nós passamos por fases menos más, Ele consegue tirar glória de algumas dessas coisas e fazê-las